segundo ano. Nosso tema de hoje, nós vamos trabalhar a implantação da República no Brasil, período de 1889 a 1894. Então, período aí da Primeira República. Esse tema é o tema da quarta unidade. Nós vamos observar aqui alguns problemas que ocorreram para que viesse a contribuir com a queda do imperador Dom Pedro II, que governou num período de 49 anos a história do nosso país. Então, o primeiro ponto ele diz assim: a crise do Império. Muitos fatores contribuíram para a derrocada do Império Brasileiro, que após a guerra contra o Paraguai viu-se tomado por uma série de crises que envolvia vários setores da sociedade. Então, citando os setores da sociedade, nós vamos observar. Primeiro ponto, a questão com a Igreja Católica. Naquele período, pela Constituição de 1824, a Igreja Católica ela era aliada ao Estado. O catolicismo era a religião oficial do Estado brasileiro, não havendo nítida separação entre Igreja e Estado. Então eram juntos. Os clérigos da Igreja Católica, eles tinham uma posição como se fossem funcionários do Estado, ou seja, submissos ao Estado brasileiro. O imperador ele tinha poder de interferir na religião, tinha poder de interferir na igreja. E já se estava, digamos assim, acontecendo, já estava ocorrendo vários fatos que intrigavam os clérigos da Igreja Católica. Então, você pode acompanhar, pode fazer essa leitura e entender que já havia uma pretensão de separação entre igreja e Estado. Então, a questão religiosa. Os pontos importantes aqui, ele diz assim: a igreja era mantida pelo Estado em seus aspectos materiais, como o pagamento de salários aos sacerdotes e bispos. Então, todos os clérigos eram como se fossem funcionários do Estado, por isso eram submissos. A lei que fazia esse regimento era a lei do padroado, que garantia ao imperador o beneplácito, ou plácito, por meio do qual o imperador ele podia vetar as decisões e orientações que viessem de Roma para serem aplicadas pela Igreja do Brasil. Então, o beneplácito é isso, era a submissão da Igreja ao Estado. O Estado tinha o poder de vetar determinadas decisões da Igreja. A maçonaria, naquele momento, ela já era muito importante no cenário político brasileiro. Os maçons já estavam presentes na França, na Itália, aqui no Brasil, em Portugal. Tá? Então está aqui, a maçonaria era uma instituição cujas origens remontam ao período medieval, as estruturas das chamadas corporações de ofício. As corporações de pedreiros, maçons em francês, destacavam-se pelas construções de palácios e catedrais e pelo domínio das técnicas de tais obras. Então, observe na leitura que o Box, quando se fala da maçonaria, ele vai retratar bem sobre a origem dessa instituição religiosa. Ele diz ainda que a maior parte do clero ela acata a determinação do imperador, ela era obrigada a acatar. Então não havia espaço, basicamente, para o contraditório ali, ele tinha que ser submisso. O movimento republicano. Então é nesse meio que vai nascer o movimento republicano. Então você vê o movimento republicano em dois movimentos ainda, lá do período colonial, que nós já tratamos aí em unidades anteriores, que fala sobre a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana. Então o ideal republicano ele já nasce com esses movimentos de Inconfidência Mineira e Conjuração Baiana.
República, res pública, coisa pública, coisa do povo. Então vem do latim, lá da Roma antiga. E vários outros movimentos em períodos posteriores vão ocorrer já com essa pretensão de se proclamar a república, como por exemplo a Confederação do Equador, formar uma república acima da linha do Equador, os estados brasileiros do Nordeste, e a revolta, a Guerra dos Farrapos, a Revolução Praieira em Pernambuco, e entre outras rebeliões, já defendiam as ideias republicanas. E o que é importante na República é que todas as províncias, os estados que temos nos dias atuais, eles vão ganhar mais autonomia política, vão ganhar mais autonomia. Então o movimento republicano que surgiu na época representava duas vertentes. Uma mais radical, que contava com a participação popular, o processo de derrubada da monarquia, por moldes de uma revolução, como a Revolução Francesa, por exemplo. E outra, tá, já estava-se mais alinhada aos profissionais liberais, com elementos das camadas médias. Tá? Essas já participavam então desse movimento, dessas ideias. A outra vertente já era mais moderada, mais cautelosa, composto por latifundiários, que defendia a implantação da República a partir de um processo gradual e não violento para a derrubada do Império. A segunda vertente aqui é a que vai vencer. Nós temos aqui uma imagem apresentando a Convenção de Itu de 1873, representada pelo artista ituano Jonas de Barros. É uma pintura realizada em 1920 e 1921, que integra o acervo do Museu Republicano, a Convenção de Itu. Então, por que é importante essa imagem? Porque ela representa as aspirações já de lideranças políticas brasileiras com pretensões de proclamar a República no Brasil. A questão abolicionista. Aqui é abolicionista. Então é o quê? Abolição da escravidão. Então é um outro problema que vai surgir naquele período. Isso já vem na década de 1880 e em 1888, aos 13 dias do mês de maio de 1888, a princesa Isabel então declara livre o escravo no Brasil, a escravidão no Brasil, através da Lei Áurea. E a Lei Áurea é uma lei muito pequena, ela tem apenas 2 artigos. O primeiro diz assim: é extinta a escravidão no Brasil. E o segundo fala o quê? Revogam-se as disposições em contrário. Outro ponto aqui, o terceiro ponto em questão, é a questão militar. Então, os militares que vão para a Guerra do Paraguai, eles vão com uma proposta, tá, dada por Dom Pedro II. Só que quando eles vencem a guerra, aqueles ideais que eles tinham como conquista e vantagem diante do governo brasileiro vai ser negado pelo imperador. Então o exército não fica satisfeito e então se manifesta diante a situação, algo que é proibido no meio militar. A proclamação da República, já que como o nosso subtítulo, que fala o seguinte: com tantos setores descontentes ao regime monárquico, diante do enfraquecimento do isolamento político do governo com Dom Pedro II, estavam criadas as condições para a proclamação da República. Então, o que a elite agrária brasileira tinha de vantagem no momento da monarquia, no período da monarquia? A escravidão. Uma vez que a escravidão foi extinta, por que essa elite, que motivo ainda tinha para a elite brasileira agrária continuar ao lado da República? Então, é simples, eles mudaram de posição. Ao invés de continuar apoiando a monarquia, passaram a apoiar a causa republicana. Então, diante disso, é proclamada a República em 15 de novembro de 1889. Vamos
ler o conteúdo e entender então, tá, todos os pontos que favoreceram a proclamação da República. Entre os líderes, você pode observar na leitura que tem Marechal Deodoro da Fonseca, Benjamin Constant, Quintino Bocaiúva, Floriano Peixoto, tá? Foram vários os líderes. Esses que eu citei, os mais destacados. A República da Espada é o primeiro momento do período republicano. Tá? Por que da espada? Porque ela vai ser governada por militares. Marechal Deodoro da Fonseca, então, ele vai assumir o primeiro governo republicano. Marechal Deodoro e Floriano Peixoto. Então, nós temos aqui os pontos do governo provisório. Tá? Essa imagem é a imagem de Tiradentes. Ela é uma imagem que retrata uma série de situações para se construir esse ideal republicano. Então, buscaram como patrono aqui o mártir da República aqui, ó, tá? Tiradentes. O governo provisório, então, os pontos principais: o banimento da família real, a dissolução da Câmara e do Senado, a abolição do Conselho de Estado, transformação das províncias em estados, a nomeação dos primeiros-ministros da República e de interventores para governar os estados, separação entre a Igreja e Estado e a convocação de eleições para a instalação de uma Assembleia Constituinte. Aí nós vamos ter a primeira Constituição brasileira de 1891. Tá? Como foi formado o Ministério, a questão do encilhamento, que é muito importante nesse ponto aqui. Tá? O encilhamento como uma proposta de organizar a economia brasileira aí. Os pontos principais da Constituição estão aqui: voto aberto, direto, universal aos cidadãos com mais de 21 anos, federalismo, 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário, presidencialismo. O voto feminino, observe aqui, nesse momento, ele ainda não vai ser implantado aqui, o voto feminino. Pode observar. Tá? Repare no texto constitucional extraído do texto da Constituição de 1891. Nele não há proibição explícita ao voto feminino, mas ele vai ser liberado mesmo lá no governo de Getúlio Vargas. Aí observe aqui, ó. São eleitores, cidadãos maiores de 21 anos, tá tudo aqui, ó. Mais detalhes sobre a Constituição. O governo constitucional de Deodoro, assim, as principais medidas que eles vão tomar. Esse ponto é importante. Nós vamos observar que Marechal Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, politicamente, eles não eram bem, digamos assim, alinhados. Por isso, o Marechal Deodoro, ele, digamos assim, ele sai, ele abdica o poder de presidente e fica então, para terminar, o seu vice, Floriano Peixoto. Aí vem sobre o governo de Floriano Peixoto, as principais medidas, as revoltas que ocorreram naquele período, como a revolta da Armada. Então, entender bem o que foi a revolta da Armada, as pretensões, tá, desta luta. Aí nós temos a atividade no final da unidade. Vamos procurar então resolver a atividade apenas as questões objetivas. Apenas as questões objetivas. Lembrando que sempre recorrer ao texto para tirar as dúvidas sobre a atividade.